Olha essa notícia, os produtores rurais inscritos em junta comercial vão ter direito de pedir recuperação judicial. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, tá certo. Vale para os produtores que exercem a atividade de forma empresarial há mais de 2 anos. A notícia é boa, mas para todo mundo entender melhor, vamos para a nossa redação multiplataforma, chamar a repórter Cristina Taviano. Eu quero saber o que muda na prática, na vida desses produtores. E olha só, a gente está com as 3 na tela aqui, porque as 3 têm informação importante para passar. Para a gente mostrar que nosso time, uma hora dessa da manhã, é um mimo para você, é um carinho esse tanto de mulher bonita. Se acordar feliz, as mulheres ficam inspiradas, né? E os homens também. Cris, conta pra gente aí sobre essa decisão que privilegia um monte de gente bacana que trabalha bastante, né? E merece. Que leva esse país para frente, viu, Neila? Bom dia para você, bom dia para as meninas, bom dia para quem está com a gente aqui no DF no ar. Pois é, a gente tem essa possibilidade, isso vem sendo decisão aí por parte do Superior Tribunal de Justiça e a gente resolveu trazer o tema para você que acompanha a gente diariamente, porque é importante a gente lembrar que, assim como eu falei, o agronegócio hoje representa 30% do PIB do país. A gente é hoje a segunda potência em produção rural no mundo inteiro. Então tem muita gente aí que vive de terra, que vive de produção, gente inclusive que passou por bastante dificuldade nos últimos tempos, não apenas por causa da pandemia da Covid-19 ou por causa da guerra na Rússia, que encareceu muito tudo que a gente usa para a produção agrícola. E aí eu estou falando dos fertilizantes, estou falando do combustível que move as máquinas dentro do campo, mas também estou falando das intempéries climáticas, né? A gente teve seca, a gente teve estiagem, a gente teve muito frio e tudo isso acaba de alguma maneira interferindo aí na produção desse produtor que não consegue ter aquele suficiente para bancar as dívidas no banco que ele pegou para poder comprar semente e fazer toda aquela produção. Essa possibilidade da recuperação judicial significa que esse produtor pode, assim como um empresário faz, ir na frente de um juiz ou ir na frente de um especialista que vai conduzir isso, estanca todas as cobranças, a possibilidade de tirarem os bens desse produtor rural e ele pode ir negociando as dívidas dele com essas pessoas a quem ele está devendo, inclusive com o governo, em taxas e impostos, com uma remissão aí, né, uma diminuição dessa dívida em torno de 60% e ele tem aí um prazo de 2 anos, de repente, para começar a pagar, dependendo do acordo. A gente conversou com um especialista nesse tipo de negociação e ele vai explicar para a gente o que precisa para a gente começar. Fala aí para a gente, como é que começa essa história? Vamos ouvir juntos. Para isso, basta que quando do pedido da recuperação judicial, ele esteja devidamente inscrito na junta comercial e preencha os demais requisitos da lei. Inclusive, a norma exige 2 anos de atividade empresarial. Estes 2 anos, quando se trata do produtor rural, podem ser preenchidos não somente com o período que ele esteve registrado na junta comercial, mas também no período que ele exerceu a atividade empresarial em nome da própria pessoa física, o que é muito comum no ramo. Esse prazo de 2 anos, inclusive os negócios realizados, quando da pessoa física, podem ser devidamente contabilizados para o pedido de recuperação judicial, abarcando todo o prazo, todo o período em que o produtor exerceu a sua atividade. Olha, sabe que aqui no Distrito Federal a gente tem um chamado cinturão verde, a gente tem uma produção agrícola muito importante, não só para a subsistência aqui do Distrito Federal, mas a gente tem bastante produtores de grãos aqui no Distrito Federal que fazem parte aí dessa colheita que transforma o Brasil nessa potência de agronegócio. E a gente conversou com um produtor rural aqui do DF que participou desse processo aí, ou que fala as vantagens a respeito desse processo para os pares dele, para as pessoas com quem ele se relaciona e que são produtores rurais. Vamos ouvir o que esse produtor tem a dizer a respeito das vantagens e do que você encontra à frente quando você faz esse tipo de recuperação judicial. Essa decisão, ela traz segurança jurídica para o produtor rural, que ao ter passado a dificuldade e não ter conseguido honrar seus compromissos, ele pode então solicitar, né, a recuperação judicial e aí sim fazer todo um planejamento e poder voltar à normalidade. Com isso você preserva o emprego, você preserva a empresa e você preserva a produção de alimento. O produtor rural, ao passar por dificuldade, ele deve tentar então se restabelecer financeiramente, renegociando suas dívidas e quitando os seus compromissos, e não
vendendo suas terras, seus maquinários, e inviabilizando assim a produção futura. É importante lembrar aqui que na realidade do produtor rural, de repente, se essa safra não rendeu tanto, seja porque houve uma praga, seja porque o clima não ajudou, seja porque o custo ficou maior do que a sua produção na hora de você vender isso, você pode, na safra que vem, conseguir recuperar tudo isso em dobro. E é por isso que essa recuperação judicial pode ser tão positiva para você que se encontra aí numa circunstância meio adversa, naqueles períodos mais difíceis no campo. E é por isso que a gente trouxe essas informações para você. O conselho que a gente dá é que você realmente procure a junta comercial para formalizar esse vínculo aí, ou essa postura empresarial em relação à sua produção rural, e existem muitos especialistas que podem te encaminhar aí nesse processo de recuperação judicial, que impede de fato de que você venda suas terras, perca seus bens, ou que você deixe de gerar alimentos aqui dentro do Distrito Federal, que acaba sendo positivo para toda a população do DF, e que você de repente continue dando emprego para aquelas 2, 3 pessoas que te ajudam no campo nessa produção diária. É coisa boa, viu, Neila? É por isso que a gente traz aqui essas informações para ajudar no dia a dia também da economia e do setor produtivo do Distrito Federal. E esse é um setor importante aqui para a gente, viu? Pois é, e o produtor rural tem a certeza de que ele é importante para a gente, para a economia do Distrito Federal, para a nossa alimentação. Quem aqui não gosta de comprar direto do produtor, aquela verdura impecável, aquele trabalho bem feito, já coloca no saquinho, separa tudo para você. É uma delícia, você é importante para a gente, produtor rural. Um beijo, isso é para aliviar a sua vida.